Para a gente finalizar aqui nossa conversa sobre ação rescisória, faltou alguns pontos a serem tratados do slide que foi repassado para vocês. E aí, continuando essa questão das decisões que podem ser rescindíveis, nós estávamos falando com relação às decisões citra petita, né? E o primeiro viés da decisão citra petita que nós conversamos foi quando a decisão ela efetivamente peca por não examinar um dos pedidos feitos ou um dos contradireitos afirmados pelo réu. Se não existe expressamente uma decisão em relação a um pedido ou a um contradireito do réu, estamos diante de uma não decisão, de uma decisão inexistente. E por isso mesmo, por existir a possibilidade, tanto do autor quanto do réu, discutir essa questão em outra decisão, outro processo judicial, pois não está submetido ao manto da coisa julgada, não cabe ação rescisória, porque não haveria efetivamente o que rescindir, já que é uma não decisão, né? Diferentemente é com relação ao outro viés da decisão citra petita. O outro viés da decisão citra petita é quando a decisão peca por não examinar um dos fundamentos relevantes para o julgamento da demanda. E aí, nesse caso, tendo examinado todos os pedidos e todos os contradireitos afirmados pelo réu, a decisão ela é existente, efetivamente existe a decisão sobre aquele tema. O que acontece é que apresenta um vício passivo de ser discutido em ação rescisória, porque efetivamente ele não analisou um dos fundamentos daquele pedido, daquele contradireito. Um exemplo, eu faço pedido de dano material e com base para eu requerer esse dano material, o que é que eu coloco? Eu coloco efetivamente, primeiro, que houve... no caso de um dentista de Alagoas, eu acho que eu já falei com vocês sobre essa demanda, que teve uma prova pericial. Eu pedi a condenação da empresa por danos materiais, requerendo e fundamentando esses danos materiais primeiro, que houve efetivamente falha no equipamento, que foi comprado de raio-x, então eu queria o dinheiro de volta, referente ao raio-x, que até foi já recolhido pela empresa. Eu queria dano material em relação aos lucros cessantes, aos danos emergentes. E aí, dentro dos lucros cessantes e danos emergentes, eu falei justamente com relação aos lucros cessantes, a questão dos aluguéis que continuaram sendo pagos mesmo com a clínica fechada, por culpa do defeito do equipamento da empresa, das demais despesas com funcionários, enfim. As despesas que houveram dentro da clínica, mesmo sem ela funcionar por culpa do defeito do equipamento da empresa. E com relação aos danos emergentes, eu apresentei a listagem de pacientes que a clínica atendia por mês, em média, e aí eu botei a quantidade de meses que a clínica ficou aberta sem funcionar, com as despesas correntes, né, e sem entrar nenhuma receita. E aí eu pedi realmente a condenação nos danos emergentes, certo? Ou melhor, os lucros cessantes é esse daí que eu tô falando, minha gente. Eu troquei aqui, certo? Os danos emergentes, efetivamente, o que ele houve o dano pronto, visivelmente, que foi questão do equipamento, né, que ele efetivamente comprou um equipamento caríssimo e o valor do equipamento deveria ser devolvido, isso é o dano emergente, e efetivamente o que ele pagou em questão de aluguel de trabalhadores. E os lucros cessantes é o que ele deixou de receber, tá? Eu troquei na exposição, mas esse é o correto, tá bom? E aí, digamos que a juíza tenha decidido essa demanda e tenha dito que não iria... analisar, ou melhor, não iria conceder ou condenar o réu ao pagamento de danos materiais, porque efetivamente eu não comprovei que a clínica continuou aberta nesse período, que tinha sido pago os aluguéis, que tinha sido pago os encargos trabalhistas dos funcionários naquele período, mas não falou nada sobre o fundamento em relação ao defeito do equipamento. Então veja que ela efetivamente decidiu o meu pedido, ela analisou o pedido do dano material, mas não analisou todos os fundamentos. Então,
nós estamos percebendo que é efetivamente uma decisão existente em relação ao pedido, mas ela é viciada porque não analisa todos os fundamentos em relação àquele pedido, certo? Então, nesses casos de decisão citra petita, nós vemos que é possível entrar com ação rescisória. Isso aí é por violação aos artigos 141 e 492 do CPC, certo? E aí, para a gente conversar nesse finalzinho sobre as decisões que podem ser rescindidas através de ação rescisória, é importante a gente destacar o enunciado da súmula, ou melhor, o enunciado 514 da súmula do Supremo Tribunal Federal, que diz que admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos. E por que é importante a gente estudar esse enunciado 514 do STF? Porque vocês podem pensar que só é possível eu discutir uma decisão através de ação rescisória se eu tiver interposto todos os recursos, digamos. Teve uma sentença, aí para eu poder entrar com uma decisória eu tenho que efetivamente ter apelado essa sentença, ter entrado com o recurso especial, o recurso extraordinário e ter ido até a última instância para poder me valer da ação rescisória, a fim de que eu não desse uma oportunidade àquela pessoa que foi desidiosa dentro do processo judicial. Mas esse não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você teve uma decisão judicial contrária à sua sentença, você entrou com a demanda, já na sentença você perdeu, e aí você perdeu o prazo do recurso, você não entrou com recurso e a sentença transitou em julgado. Ou seja, você não entrou com nenhum tipo de recurso naquele processo. Mas aí, no prazo, para você entrar com a ação rescisória, você efetivamente verificou que aquela decisão está equivocada. O que o Supremo Tribunal Federal está dizendo é que, mesmo sem você ter esgotado todos os recursos cabíveis, você pode efetivamente se valer da ação rescisória para discutir uma decisão transitada em julgado, certo? Esteja viciado, nós vamos ver na próxima aula quais são os vícios e hipóteses que levam ao cabimento da ação rescisória. E aí, outra coisa interessante também nessa parte introdutória sobre esse tipo de ação autônoma de impugnação é com relação à ação rescisória prematura. Nós vimos desde o começo que para você entrar com ação rescisória, o objeto de uma ação rescisória e o seu objetivo é justamente impugnar uma decisão judicial transitada em julgado. Nós falamos isso o tempo todo durante essa aula, né? E aí, o que pode ocorrer quando uma pessoa entra com a ação rescisória antes de transitar em julgado a decisão impugnada? Digamos que ele entrou com apelação, perdeu na apelação também, e aí quando foi ver, já estava, sei lá, no último dia do prazo para o outro recurso, e aí ela não se atentou a contar o prazo e efetivamente entrou com a ação rescisória antes mesmo de transitar em julgado aquela decisão judicial. Regra geral, isso é causa de indeferimento da petição da ação rescisória. Se chegar no tribunal a ação rescisória e se verificar que aquela demanda, a decisão judicial que está sendo discutida, ela não transitou em julgado, de pronto o tribunal vai indeferir aquela petição inicial. Só que, digamos que a parte entrou com ação rescisória no tribunal e era o último dia do prazo para um recurso, ou seja, não tinha transitado em julgado e ele entrou com ação rescisória. Só que, quando o tribunal efetivamente pegou aquela petição inicial para dar o despacho inicial, ele verificou que já tinha passado, sei lá, uma semana da propositura e efetivamente já tinha ocorrido o trânsito em julgado. Nesse caso, em que no momento da propositura da demanda não tinha ocorrido trânsito em julgado, mas no momento em que efetivamente o relator ele vai pegar aquela demanda para dar o despacho inicial, ele verifica que ocorreu o trânsito em julgado, ocorreu depois da propositura, mas antes de uma decisão de indeferimento da petição inicial. Nesse caso, ele deve sim julgar a ação rescisória, certo? Espero que tenha dado para vocês entenderem
esses conceitos iniciais, introdutórios sobre a ação rescisória. Também essa parte das decisões rescindíveis, quais são as decisões que podem ser objeto de ação rescisória, certo? E aí na próxima aula a gente vai continuar o estudo sobre a ação rescisória, verificando as hipóteses de cabimento, procedimento, competência, a legitimidade, tá certo? E a gente vai conversar mais sobre esse tipo de demanda, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês, tudo de bom.